Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para iniciar mais uma sessão onde nós vamos trabalhar com as psicografias, vamos trazer para vocês as mensagens dos nossos irmãos de caridade em Cristo, dos espíritos a eles ligados, sempre, como eu sempre digo, com o duplo objetivo de ajudar os irmãos desencarnados que estão necessitados dessa ajuda e principalmente trazer para nós, para o encarnado, as mensagens que as experiências dos nossos irmãos desencarnados tão bem traduzem, para que possamos nós aprender com essas experiências, muitas delas assim, de muito sofrimento, e outras não, outras de bastante esperança, de bastante confiança no futuro. Então, o objetivo dessas mensagens é, sim, o objetivo de acrescentar o encarnado, de ajudar o encarnado, empurrar, fazer com que a gente aqui no nosso plano material possamos realmente encontrar, através do amadurecimento dos nossos sentimentos, encontrar o caminho da evolução espiritual. Então, é por isso que eles vêm falar dos sentimentos que eles viveram, das dificuldades que eles tiveram e das superações que eles conseguiram, para nos indicar como uma luz um caminho que a gente pode seguir, dependendo sempre da nossa própria decisão, do nosso próprio empenho pessoal, né? Sempre está vinculado ao nosso empenho pessoal. Então, hoje eu recolhi 3 psicografias que eu queria falar para vocês, e que elas estão de uma certa forma linkadas. Vieram todas as 3 assim na minha mão, eu estava escolhendo, vieram exatamente as 3 juntas, e por isso que elas estão linkadas, como eu falei, elas estão ligadas, falam de situações paralelas, até atitudes contraditórias de um espírito, de outro, diante da mesma situação. Então eu achei que isso é muito enriquecedor. Tá? Vocês vão acompanhar, eu vou ler, vou comentar, e vocês é que vão fazer seus julgamentos. Se vocês quiserem fazer suas observações, quiserem fazer mais do que isso, tirar as suas conclusões e passar para a gente, nós também teremos o prazer de comentar, e isso com certeza vai enriquecer mais ainda o trabalho dessa equipe maravilhosa que nos assiste. Tá? Então vamos começar. Pouco ou nada sei de ti, meu irmão. Fui chamado para ficar perto de ti agora, mas não sabia a que se devia essa missão. Não havia motivo para vir. Estávamos a pensar em novas formas de aceitação das vontades divinas, quando um brado de convocação se fez sentir e me pôs a vibrar. Então, ele está falando do momento que ele estava lá no plano espiritual, a atividade que ele estava desempenhando naquele momento, quando ele foi chamado para fazer esse depoimento. É claro que estava disponível, mas nunca vi com que presteza outros irmãos se perfilaram para a função. Quer dizer, ele diz assim que não só ele foi chamado, mas os espíritos anseiam, eles querem vir dar o seu testemunho, eles querem aproveitar para fazer esse ato de caridade que é dar a sua indicação para que nós, como encarnados, possamos crescer também. E assim pude me aproximar da carne. Fui convidado para contar minha história. Me disseram que meu depoimento poderia significar algo de bom para os presentes. Eu mesmo acho que minhas experiências não seriam motivo de especial atenção, mas eis que seres de superior capacidade discordam e acham que elas poderão ajudar, soar bem para os ouvidos carentes de ensinamentos que só elas poderiam dar nesse momento. Então eu quis dizer assim, as experiências que eles contam, né, de suas vidas, poderiam nos ajudar a nos orientar, porque muitos de nós passam por situações iguais a essa. Então, vamos dizer, a intenção dele é que essas pessoas possam se espelhar nos exemplos e se espelhar nas experiências positivas e negativas, enfim, da forma como eles passaram e conseguiram superar, para poder também fazer a sua própria evolução e a sua própria história. Né? Antes de chegar, tive uma palestra especial, pois não sabia que essa proximidade poderia me trazer certo grau de desconforto. Então, eu estou querendo mostrar para vocês, num primeiro momento, ele está querendo mostrar como o sistema é organizado. Ele é chamado, é feita uma triagem,
ele passa por um processo de palestra especial, e ele está revelando aqui como é que é essa palestra, quer dizer, é uma coisa disciplinada. Não sabia onde me pegar para começar, e o palestrante falou para todos sobre isso, e em especial para mim. Ouvi atento, certo que aquilo iria me ajudar na hora certa. Quando cheguei, pude sentir a vibração de todos, e aí aprendi a ver as reações e a identificar o que seria o mais útil para o irmão. Olha só, a preocupação sempre clara de perceber o ambiente e colocar a coisa da maneira que fosse a mais preciosa possível para poder ajudar. Posso falar do fosso profundo que se transformou, agora ele vai falar da vida dele, da experiência dele, que se transformou a minha vida com a perda precoce de minha mãe. Isso desestruturou a minha casa e lançou os filhos em caminhos diversos e diferentes, exigindo de cada um provas das mais difíceis. Essa é uma história que nós já ouvimos falar muitas e muitas vezes. Fui vítima de mim mesmo ao descarregar no mundo o peso infeliz do meu abandono. Passei a me apoiar no abandono, sim. O meu sofrimento passou a ser, para mim, motivo de ascendência sobre os demais irmãos. Quase nunca pôde se ver um ser se aproveitar tanto das fraquezas dos sentimentos alheios, sempre a extrair vantagens materiais e a se justificar, condenando-se à impunidade. Então ele se aproveitou dessa sensação de abandono para explorar a boa vontade do próximo. Praticamente esfregava nos outros as marcas do meu abandono. Aprendi sozinho a tirar da compaixão os melhores e mais rentáveis benefícios. Sentia um misto de recompensa e justiça feita com as próprias mãos. Se a prova era a da superação, quer dizer, se ele, nessa posição, ele poderia dizer assim, eu tive aquela encarnação, aquela condição, porque era uma prova de superação que eu precisava. Mas não, ele diz, eu rápida e eficientemente a substituí, irmãos, por grandes narcos de comiseração, da qual me alimentava. Ficou claro isso? Pois havia mais alguém comigo, que com o tempo começou a desconfiar das minhas justificativas para esse comportamento, quer dizer, da minha intenção, em que eu mesmo não acreditava, para começar a julgar minhas atitudes e se afastar cada vez mais de mim. Não entendia por que meu irmão mais novo podia demonstrar aquela dignidade, enquanto que eu provia sua sobrevivência com meus lances de esperteza. Foi ele um dia que me passou uma lição inesquecível. Me fez ficar na posição do irmão que era traído por mim, que via seus melhores sentimentos serem utilizados de forma vil por uma pessoa fria, inescrupulosa e enganosa. Demorei muito para entender o que acontecia comigo. Começou com a morte dele. Então, ele perde o irmão e é só a partir daí que ele começa a entender o que acontecia com ele. Pela primeira vez, pude sentir no fundo da alma a força do verdadeiro abandono. E ele vai depois falar do abandono e solidão, né? Se não me abandonavam, o que não me abandonavam eram as lições que aquele jovem que tossia ao falar teimava em me passar. O sentimento do verdadeiro abandono me invadia a alma, sem que houvesse qualquer barreira a lhe impor limites. Quando procurava esquecer, algum daquele que eu enganava sempre teimava em me aparecer, mostrando a consciência contraditória e invisível a me julgar. Então ele começou a perceber, né, quando ele começou a perceber o seu erro, ele começou a perceber outras coisas. Né? Ele começou a perceber, inclusive, que as pessoas que ele enganava voltavam. Por quê? Porque aquilo começou a pesar na consciência dele. Pude tentar mais de um remédio, mas nada acalmava aquele clamor de justiça que começava a surgir em minha alma. Somente a chegada da idade trouxe mais respostas e um pouco mais de calma ao meu coração.
Não podia mais ver aqueles irmãos como meus devedores. Devedores no sentido de que eles tinham e ele não tinha nada, né? Se sentia abandonado. Agora aquele sentimento de solidão e de abandono eram verdadeiros. Mas, por serem verdadeiros, eu não via como me utilizar deles para proveito próprio. Então ele diz assim, que enquanto ele era um leviano, ele não se sentia abandonado e sentia um grande prazer em se aproveitar dos outros. Depois, com o tempo, com a perda do irmão e com o reconhecimento do grave erro que ele tinha cometido com o seu próximo, seus irmãos, ele passa a perceber que o abandono era real, né? A solidão era real, mas ele não consegue se aproveitar mais disso. Meu irmãozinho se fora, mas deixara para mim uma dura lição. O que o homem traz no peito só tem valor quando verdadeiro. E quando é, não tem mais a função equivocada que a ele dávamos. Nos aproximamos, assim, da lição verdadeira do trato com os demais irmãos. Então, ele encerra mostrando claramente o quê? Que a verdade do sentimento, ela é fundamental para você conseguir a evolução, para conseguir até a felicidade, né? Então ele mostra como ele não fez isso, ele não foi verdadeiro, ele se aproveitou dos outros com aquela imagem do abandono que ele vendia, e certo de que ele era o esperto, ele era o feliz, e na verdade isso causou para ele um mal muito grande. Transformou numa pessoa triste. A passagem, o desaparecimento do irmão, então, veio para ele como uma prova viva de que ele trabalhava de uma maneira muito errada essa relação com os irmãos dele, né? Isso ficou muito claro nessa mensagem muito bonita que ele fez. Agora nós vamos ler outras duas mensagens, que também são muito interessantes e têm uma ligação muito próxima com isso aqui, pelas lições que trazem também, não é? Muito obrigado.